O Congresso aprovou agora há pouco o projeto de resolução que altera os critérios de distribuição das emendas de relator. É uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que adiou para a próxima segunda-feira a decisão sobre a constitucionalidade do chamado orçamento secreto. Vamos então para Brasília. Quem acompanha essa sessão do Congresso é a Juliana Lopes, está aqui com a gente. Ju, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. A gente teve agora, então, a decisão por deputados e também senadores sobre essas mudanças no orçamento secreto. Na prática, essa resolução muda os critérios de divisão. A gente lembra que antes essa verba de emendas, do orçamento secreto estava concentrada nas mãos do relator do orçamento, pelo menos até agora, e com essa modificação há um critério de divisão desses recursos. Qual é essa divisão? 15% dessas emendas para cúpulas do Senado e da Câmara, 5% para serem divididos entre o presidente da Câmara e o relator da Comissão Mista de Orçamento e 80% para indicações do partido, considerando o tamanho das bancadas aqui no Congresso Nacional. O que os parlamentares estão discutindo nesse momento? Algumas propostas de alteração a esse texto, os destaques, mas a base, essa divisão já foi aprovada nas duas casas. Importante a gente ressaltar que há uma divisão aqui no Congresso Nacional sobre esse projeto para entender. Alguns parlamentares entendem que ele dá sim transparência aí a essa divisão, que é o principal ponto sendo questionado nesse momento, inclusive no julgamento lá na Suprema Corte. Outros entendem que não. Eu ressalto duas falas aqui. Primeiro, do senador Randolfo Rodrigues, que disse que quando a bola está com o STF na prática, os congressistas aqui, eles resolvem aprovar o orçamento secreto. E Jean Paul Prats, também senador do PT, afirma que essa regra é melhor do que não ter nenhuma. A gente lembra que nessa divisão são beneficiados os partidos com maiores bancadas. Nós estamos falando do PL, que era base do presidente Jair Bolsonaro, mas também estamos falando do PT, base do presidente Lula, partido do presidente eleito. Sobre o julgamento na Suprema Corte, que também é sobre esse assunto, por enquanto, o placar é de 5-4 para tornar o orçamento secreto inconstitucional. Por isso, essa votação aqui hoje que mantém o orçamento secreto. A gente lembra que lá a divisão, lá na Suprema Corte, é de que 5 ministros votaram para extinguir o orçamento secreto e limitar o uso das emendas de relator. Já 4 entendem que as emendas podem continuar sendo distribuídas, mas de maneira mais transparente. A gente segue, então, acompanhando essa votação que continua aqui no Congresso Nacional, nessa sessão mista, agora com os congressistas de olho nas mudanças que podem ser aprovadas ou não em relação a esse tema. Lu, é com você. Muito obrigada, Juliana Lopes. Eu me despeço da Ju, já chamo a Basília Rodrigues aqui. Basília, boa tarde para você. A gente pode dizer que essa semana pode ser a semana do não colou, não deu certo, deu ruim, ficou tudo travado lá, né? Tentaram passar mudança na lei das estatais, não colou. Agora, o orçamento secreto, rapidamente eles se mobilizaram depois dessa resposta do STF, né, Basília? Pois as mensagens que estão tentando ser decodificadas aí. No momento em que o STF, que já sabe qual resultado vai dar ao orçamento secreto, adia o fim desse julgamento para a semana que vem, é como uma senha, né? Dá um tempo para que o Congresso faça suas modificações, moralize, torne mais transparente a destinação das emendas de relator, que hoje são abastecidas pelo orçamento secreto. Então, como numa dança, já que o STF topou o jogo de adiar o fim desse julgamento, vem aí o Congresso nesse meio tempo e aprova mudanças para o pagamento das emendas de relator. O que essas mudanças levam? Uma nova ordem de distribuição dos recursos. O relator perde poder que agora terá que ser compartilhado com os líderes das bancadas. Quando você coloca 80% das emendas de relator nas mãos das bancadas, respeitando a proporcionalidade, portanto, as maiores bancadas terão mais recursos de emendas de relator, você passa responsabilidades para os líderes, que são os agentes políticos que falam em nome das bancadas. Então, o relator continua tendo muita importância, mas por trás
atrás dele, além da própria presidência da Câmara, das cúpulas do Congresso, que sempre tem, agora a gente incorpora nessa negociação, nesse filtro para onde vai o dinheiro público, também o líder das bancadas. Então, isso, nas palavras, no entendimento dos parlamentares, é uma forma de respeitar a representatividade, porque estas pessoas foram eleitas, estão ali dentro do Congresso Nacional, falando pelos seus redutos eleitorais. Então, as emendas de relator, que nada mais é do que 19 bilhões de reais, agora vão ser partilhadas de acordo com o tamanho das bancadas. E não só este critério, também vai ter um rateio com destinação específica para saúde e educação. Então, são novas regras que tentam dar ares de mocinho a quem só é visto como vilão.